Fala pessoal, está começando mais um Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho, especialista em prevenção contra incêndio. Estou aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta e urbanista, trabalho com prevenção contra incêndio há 3 anos. Pessoal, você que está assistindo, deixa o like, se inscreve, comenta, vai ajudar muito a gente, tá? Me segue lá no Instagram, @KleberGouveia_, e segue @Rogofire também. O tema de hoje é as 4 medidas básicas de prevenção contra incêndio que todo mundo precisa saber. Então, imagina um incêndio acontecendo numa residência, num condomínio, e ali existem 4 medidas básicas que estão presentes em qualquer tipo de projeto de segurança e que todo mundo precisa saber, principalmente por uma dúvida que acontece muito a gente trabalha com prevenção, então a gente está no antes, no foco do incêndio ali quando o incêndio está no início, quando começa. O combate é com bombeiro, a gente já não pode fazer mais nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Mari. Quais são as 4 medidas básicas? Bom, vamos lá, gente. As 4 medidas básicas, né, que devem ter nos estabelecimentos são o sistema de proteção por extintores, sinalização de segurança, tem iluminação de emergência e as saídas de emergência. Perfeito. Essas 4 medidas elas estão presentes no depósito de líquidos inflamáveis e na loja da esquina de franquia que tem 10 metros quadrados. Exatamente, Kleber. Elas são as principais. Elas estão presentes em diversos estabelecimentos, em edificações de diversas classificações, então seja residencial, comercial, depósitos, enfim, até os riscos especiais. Essas medidas, elas estão presentes, elas devem estar presentes nesses locais. Perfeito, Mari. E então vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Sim, vamos lá. Beleza. Vamos começar com o extintor, tá? Beleza. O sistema de extinção. Quais são ali os pontos mais importantes? Como que funciona? Tá, os extintores, eles são mega famosos, né? Acredito que muita gente já viu algum extintor. O que é importante a gente dizer aqui é que a norma, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ela solicita que tenha um extintor com as 3 classes principais, que são as classes A, B, C, sendo A, água pressurizada, e B, C, a gente tem ali as opções do pó químico seco, mais conhecido como PQS, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Né? Então, a água pressurizada, o extintor de água pressurizada a gente utiliza para apagar o incêndio de materiais sólidos, né? Perfeito. PQS, líquidos inflamáveis e materiais elétricos. E o CO2 também é similar ali ao PQS, mas para líquidos inflamáveis. A gente utiliza muito em casos de máquinas de incêndio, onde tem a bomba, né, que pressuriza o sistema de hidrante, sprinkler, enfim. E também em quadros elétricos, próximos ali a locais que tenham ali uma parte elétrica. Perfeito, Mari. E a segunda medida, vamos falar da saída de emergência. Como que funciona a saída de emergência? Como que isso vai no projeto? Bom, quando nós elaboramos um projeto e a gente traz ali as saídas de emergência, existe um cálculo, né, que ele tem ali uma fórmula que está nas normas técnicas do Corpo de Bombeiros. A gente calcula a população de cada ambiente, o máximo, né, de pessoas que podem estar em um ambiente, e a gente atrela isso ao vão da saída de emergência, né, ao tamanho da porta, quantidade de portas, enfim, para a gente conseguir identificar se em um caso de emergência, né, um caso de incêndio, essa saída, né, existente na edificação, em algum ambiente, ela vai atender a população que está inserida nele. Né? Então, saída de emergência, super importante, a gente calcular corretamente, a gente marcar as saídas de emergência no projeto. Perfeito, Mari. Particularmente, saída de emergência me lembra muito. Sabe quando você vai botar a água no funil? Sim. E aí você tem, se você botar muita água, o funil demora. Se a boca do funil for menor, ele demora mais. Mas se você tiver uma boca maior, demora menos. E aí o bombeiro ele tem um tempo. Você precisa que essa água passe pelo funil. E isso salva vidas. Exatamente. A gente precisa considerar a quantidade de pessoas que vão passar por aquela porta
em um determinado tempo, né? E tem que ser rápido, porque a gente está falando de um caso de incêndio, as pessoas precisam deixar os locais, né? O local o mais rápido possível. E para isso, eu não posso ter uma sala super lotada, muita gente com apenas uma porta pequenininha. Isso não funciona, né? Isso não está em norma, não está correto colocar esse projeto e muito menos executar dessa forma. Então, a gente não pode ter um espaço enorme, com muita gente e uma portinha. Isso não vai funcionar, vai dar errado. Enfim, em caso de incêndio, a gente precisa prever portas maiores ou então mais de uma porta, enfim, o necessário para atender aquela população que está ali dentro. Perfeito, Mari. E agora sobre iluminação de emergência. A iluminação de emergência, muita gente já deve ter visto aqueles blocos autônomos que a gente chama, que são aqueles retangulares que ficam ali na parte superior da parede, né? Aqueles branquinhos. E essa iluminação de emergência é mega importante que esteja próximo das saídas de emergência para conseguir iluminar o local, iluminar também as circulações. Então, aconteceu um incêndio, tá ali com muita fumaça, um local escuro, a gente precisa ter essa iluminação para as pessoas enxergarem para onde elas estão indo. Né? E a iluminação ela tem que ter uma autonomia de 60 minutos, de acordo com a norma técnica do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Mari, nessa parte da iluminação é até importante ressaltar que assim, a iluminação ela é tão vital quanto a sinalização que a gente vai falar daqui a pouco, exatamente pelo fato de que uma das ações que o bombeiro faz em caso de incêndio é cortar a energia. Então, é até por isso que a gente tem ali a alimentação da CMI, que é a Casa de Máquina de Incêndio, onde tem a bomba que pressuriza o sistema. Ela funciona com uma fonte alternativa, que não é a mesma fonte que alimenta a edificação. A sinalização de emergência, ela também vem dessa fonte alternativa e fica ligada com uma alimentação dedicada. Enfim, todo sistema de incêndio é previsto para isso. Então, a gente precisa contar com essa ajuda. Sim. E aproveitando, vamos falar agora da sinalização, última, mas não menos importante. Sim, sinalização muito importante também para identificarmos qual é a direção, né, da saída. São aquelas placas, tá, pessoal? Aquelas placas que apontam para o lado que você deve ir no caso de emergência. As placas também que indicam onde tem extintores, indicam onde tem hidrantes, onde tem equipamentos, né, dispositivos preventivos para serem utilizados em caso de incêndio. No caso, eu vou falar aqui um pouquinho dessa placa que nós temos aqui para mostrar para vocês, que é a placa que indica onde tem um extintor. Então, temos aqui um extintor, essa placa vai em cima, né, na altura que a norma determina, e a norma também pede que essa placa ela tenha ela obedeça, né, alguns critérios. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles. Essa placa, gente, ela deve ter a cor da fotoluminescência. O que é essa fotoluminescência? Ela brilha, né? No escuro, ela brilha. Aqui a gente está num ambiente claro, eu não consigo mostrar para vocês, mas eu prometo que ela brilha, né? Então, para a gente conseguir ver, no caso, tá escuro, tá com fumaça, tá uma correria, enfim, num caso extremo, né? No caso de incêndio, a gente possa olhar essa placa, inclusive de longe, porque ela vai brilhar. Também tem que ter o nome do fabricante ou CNPJ, tá? E tá aqui, ó, o CNPJ. E no caso, essa placa, ela foi um recebido da TAG, fabricante. Patrocina a gente, TAG. Patrocina a gente, TAG, patrocina o Pode Prevenir. Ela tem que ter, os fornecedores indicam que tenha 2 milímetros de espessura, né? Então, vocês podem ver que ela não enverga assim facilmente, ela é bem rígida. Mari, é importante trazer esse ponto, até desculpa te interromper, porque é muito comum a gente ver as placas de 1 milímetro e aí elas são muito flexíveis. Sim. Então, se você está no seu condomínio, você vai lá e você vê que a placa está dobrando muito, ela não vai cumprir o papel que ela tem que cumprir na hora do incêndio. Sim, tá? Exatamente. Essa aqui, gente, é a placa de extintor, né? A identificação dos extintores. Tem também as placas que normalmente são verdes, aquelas de direcionamento, né? Para onde que você deve ir, no caso de um incêndio. Ela vai indicar a direção e indicar as saídas de emergência também. Tá. Perfeito, Mari. Até seguindo aqui, eu confesso que eu não ia entrar nesse assunto, mas é um assunto que eu não gosto muito de falar, vou ser sincero. Mas assim, trazendo um caso real, eu acho que um grande exemplo da preocupação, da falta de uma saída de emergência, talvez da sinalização, foi a última grande tragédia que aconteceu, que foi a Boate Kiss, né?
a gente, enfim, viu bastante sobre isso, está sempre na mídia, e mostra um pouco da importância. Queria que você falasse um pouquinho da importância da saída de emergência, por que a ausência de uma saída ou o cálculo errado de uma saída pode provocar o que provocou lá, a sinalização também, alguma coisa assim que você lembre da boate que você possa trazer para conscientizar um pouquinho a gente. Sim, saída de emergência foi ali um grande problema, né, no caso da Boate Kiss, porque muitas pessoas simplesmente não conseguiram sair porque não tinha um espaço adequado para essas pessoas saírem, não tinha um vão. E quando a gente fala de saída de emergência, a gente não pode considerar apenas o que está construído sem levar em consideração ao que tem no local, no sentido de mobiliário, né, de obstáculos. Então, se eu tenho ali uma porta e eu consigo acessar essa porta, tudo bem. Mas se você tem uma porta que você tem várias coisas na frente dessa porta, você não vai conseguir passar. E aí não adianta essa porta existir, porque você não consegue alcançá-la. Né? Isso foi o que aconteceu lá, né? Uma parte dessa grande tragédia. Inclusive, muitas pessoas tentaram sair pelo lado errado. Enfim, banheiro Enfim, não tinha uma sinalização também correta que levasse essas pessoas a irem na direção certa, na direção da saída, né? Então, quando a gente fala de saída de emergência, é muito importante. É tão importante quanto termos um extintor, que aí é um combate ali ativo, né? Mas saída de emergência, a gente precisa calcular corretamente, a gente precisa prever esse tipo de situação, principalmente em locais que tem um grande público, né? Em locais que tem muita gente, que a gente precisa entender que essas pessoas, em algum momento, elas podem precisar sair com uma certa rapidez. E infelizmente, não foi o que aconteceu lá. Né? Então, é super importante que esteja em projeto, que esteja executado conforme o projeto também. Perfeito, Mari. Obrigado. E até falando sobre essa questão de emergência, a gente vê muito comum, a gente vê o pessoal que coloca grade no corredor, a gente vê o pessoal que coloca, né, eu até já citei aqui uma outra vez, vaso de planta na porta, bicicleta, enfim, tranca a porta corta-fogo, tá acontecendo muito agora, a porta corta-fogo sai no estacionamento, e aí o condomínio, ele fecha ali o hall principal, bota algum tipo de acesso controlado, e na parte ali do estacionamento a porta tem que abrir para fora da saída de emergência, né? Sim. Isso é até um ponto importante, pessoal. A saída de emergência, o final dela é um escape, então a porta tem que abrir para fora. Sim. E aí a construtora bota a porta para fora, seguindo as normas, né? E aí quando entra a administração do condomínio, ela fecha aquela porta, porque ela garante um acesso para quem está entrando pelo estacionamento, que às vezes é visitante, não precisa passar pela entrada principal, onde tem aquele controle. Então, muita gente tranca a porta. Só que é exatamente por ali a saída, onde é o escape em caso de incêndio. Até já vou deixar aqui a dica, a gente está fazendo um laudo sobre isso, para quem tem esse desafio, tem porta magnética, você consegue colocar a porta magnética com abertura por dentro, você consegue encontrar soluções para que não deixe essa porta trancada, pelo amor de Deus, porque é onde as pessoas vão sair. Perfeito, Mari, obrigado por falar um pouco mais sobre isso. E aqui a gente tem alguns erros que são comuns acontecerem. E aí eu queria saber um pouquinho de você, quais são as consequências de quando isso acontece. Por exemplo, é muito comum a gente ir numa edificação e ver extintores vencidos. Sim. Tanto extintores vencidos, placas com orientação para o lado errado, qualquer erro, por menor que seja, ele se torna grande no momento de um incêndio, no momento em que as pessoas elas precisam sair com rapidez. Então, se eu preciso utilizar o extintor, ele não está ali na validade, isso pode gerar um problema, eu posso não conseguir utilizar da forma correta. As placas, se eu tenho uma saída para a direita e a placa ela aponta para a esquerda, esses, às vezes, segundos que eu perco indo para o lado errado, eu posso perder a minha vida, né? Então, é importante que também esteja correto, enfim, locais que não têm iluminação de emergência, escadas, principalmente escadas, porque vamos pensar aqui num condomínio, né? As pessoas elas não podem descer de elevador, então elas vão para a escada, né? E no caso não tem uma iluminação correta, uma iluminação que de fato ilumine ali o caminho dessas pessoas, isso pode gerar também
é um grande problema. As pessoas não sabem, não estão olhando para onde elas estão indo, né? E quando a gente fala de escada, é super perigoso, né? As pessoas podem cair, podem não conseguir sair a tempo. Então, qualquer erro, por menor que seja, no momento de desespero, se torna um grande erro. Perfeito, Mari. E como que eu faço para resolver esse problema do extintor vencido? Bom, você tem que recarregar o extintor anualmente, tá? É obrigatório, o Corpo de Bombeiros, inclusive, cita isso em norma, que deve ser recarregado o extintor todo ano, né? Então, é importante estar atento à validade do extintor. Tem uma marcação no extintor dizendo qual foi a última vez que ele foi recarregado. Então, estando atento a isso, já vai evitar ali algum problema, né? Algum possível empecilho na hora de utilizar o extintor. Então, é importante que esteja atento a isso. Perfeito, Mari. Bom ratificar também que tem a cor do anel que muda, né? Sim, E caso o extintor seja novo, não tem essa marcaçãozinha da recarga. é verdade. É só contar ali de um ano, né? Eu comprei o extintor hoje, dia X. Isso. Daqui a um ano, até um ano eu preciso fazer a recarga, né? E aí, uma coisa que a gente já vem falando aqui, né? Não deixe para o último minuto. Muitas vezes, assim, a gente vai conversar com o síndico do condomínio e ele fala assim, meu extintor não está recarregado porque quando deu um ano eu comecei a ver a recarga, fui fazer mapa de cotação e aí a empresa não me atendeu e eu achava que, enfim... Sim, Veja um mês antes, 2 meses antes, né? Eu sei que ele vai vencer no mês 10, no mês 8, em agosto eu começo a ver, cotar a empresa, procurar. É exatamente. uma, é uma forma de não deixar passar esse um ano, né? O extintor salva vidas. Mari, outra coisa que acontece muito, até na recarga, desculpa, porque seria cômico se não fosse trágico. Até na recarga do extintor, muitos síndicos me procuram para falar assim, eu fui recarregar, né, eu mandei para recarga e às vezes não botam a cobertura adequada, não vou entrar nesse mérito, mas também não vou citar nomes por questões éticas. Mas às vezes quando volta o extintor, na hora da distribuição, a distribuição fica equivocada. Por exemplo, onde era o extintor de água, eles colocam de CO2, onde era o de CO2, colocam o PQS, onde era o PQS, colocam o de água. Qual a importância dos extintores estarem nos locais corretos que foram projetados? Bom, primeiro que é importante a gente ter o projeto para que a gente possa consultar, caso, né, vá para recarga, enfim. Quando volta, a gente precisa ter essa localização. Porque não dá para a gente colocar o extintor onde a gente acha bonitinho, onde a gente acha melhor, onde a gente acha que não vai ficar ali no caminho, enfim. Tem que estar de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, tendo esse projeto no local, já é ali um ponto, já ganhou um ponto, né? Já é algo que ajuda para não ter essa confusão na hora de retornar os extintores para os locais corretos. E assim, não pode estar em qualquer lugar, até porque o bombeiro, nas normas técnicas, ele cita que existe uma distância máxima que você pode ter o extintor. Isso varia de acordo com a classificação da edificação, de acordo com o risco. Então, nós temos edificações com risco pequeno, risco médio, risco grande. E aí vai variar, porque talvez você precise ter um extintor a cada 10 metros, mas talvez você precise ter um extintor a cada 20, enfim. Isso vai de acordo com a classificação, isso está projetado, né? Então, olhem o projeto, né? Verifiquem a localização dos extintores e façam da forma correta, porque dessa forma não vai ter nenhum tipo de confusão. Você tendo algo para consultar já é um ponto positivo. Perfeito, Mária. Até mais uma vez, assim, é muito comum a gente estar na visita técnica e o cliente fala assim, não, aqui tem uma coisa e aí eu queria botar um extintor, o que você acha? Você fala, não acho nada. Vamos ler a norma, vamos fazer os cálculos, porque É, eu não acho absolutamente nada. O que eu faço é seguir ali estritamente a legislação e as boas práticas. sim. Seguindo aqui, Mari, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas quando a gente tem esse caso de porta bloqueada, porta obstruída, corredor que a gente tem uma largura e aí no corredor, sei lá, a gente vem em prédios mais antigos assim, eu já vi recentemente, mas não vou falar nome, eu vi uma estante assim no corredor, reduzindo bastante Nossa. ali o espaço. Também qual o impacto disso na edificação? Tá.
Mais uma vez, não adianta termos um projeto se no local está diferente. Se você colocou uma estante ou qualquer outra coisa que esteja obstruindo ali o local, já não funciona. Né? Tá projetado, tá aprovado, mas aí você olha para o local e tá diferente. E você não consegue passar onde no projeto está acusando que você consegue passar. Então, não pode existir essa incompatibilização do projeto com o local, com o existente, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, que viu alguma coisa que está no local, alguma coisa que possa atrapalhar, no caso de um incêndio, fale com a pessoa responsável. Se a pessoa responsável não tomar nenhuma atitude, fale até mesmo com o corpo de bombeiros, porque isso é algo que a gente não pode deixar passar. Isso é algo que pode afetar pessoas no futuro, né? Então, tem ali uma escada ou uma porta que está trancada, que na verdade seria ali uma saída de emergência, isso deve ser levado para o responsável, isso deve ser alterado, né? Não pode ficar desse jeito. Perfeito. Mário, volta muito na questão da conscientização, porque às vezes a pessoa responsável ela não sabe. Né? A gente sabe, por exemplo, hoje os síndicos eles estão atolados de responsabilidades e aí talvez ele não tenha se atentado, talvez ele não saiba, talvez não tenha sido dito. Então a importância de todo mundo ser um agente de conscientização Sim. nessa área de prevenção contra incêndio. Mário, falando agora sobre as luzes de emergência. A gente também, algumas vezes, a gente vai realizar os testes e aí muita luz de emergência não funciona, né? Ela tem um botãozinho de teste que você pode apertar ali ou Sim. outra opção, você que, enfim, no seu condomínio você pode ou apertar o botãozinho de teste, se não tiver, ou falhar por algum motivo o botãozinho, você pode tirar da tomada, porque você está cortando ali a alimentação e é o que acontece, né? Quando o bombeiro ele corta a luz, essa luz tem que acender e muitas vezes ela não acende. Qual o impacto disso também na prevenção, enfim, no projeto e na edificação? Isso impacta diretamente no momento das saídas, né? No momento de ter que sair de um prédio, porque você não tem uma iluminação que vai te ajudar, que vai te orientar, né? Nesse momento de desespero. Então, se você não tem uma iluminação, você não sabe para onde está indo. Talvez você esteja num local que está com muita fumaça e até mesmo fogo, e você não consegue ver. Se você não tiver iluminação, complica muito, né? Complica muito a sua vida. Então, é super importante. E verificou que tem uma luminária que não está funcionando, mesma coisa. Vai até o responsável, informa, porque às vezes ele nem viu, né? Às vezes ele simplesmente não reparou. E como nós vivemos em comunidade, a gente precisa pensar nos outros. Não dá para pensar só em nós mesmos, né? Às vezes o síndico do seu condomínio não viu que tem uma luminária que não está funcionando, ou então uma placa que não está no lugar que deveria estar. Tava aqui, de repente caiu, não sei, pode acontecer, né? Então informe, explique a situação para o síndico ou para o responsável do local. Faça a sua parte, ajude, informe que já vai ser um grande avanço, porque aí o responsável ele vai tratar dessa manutenção ou dessa troca de equipamento para que tudo esteja funcionando de acordo com o que deve funcionar, né? Excelente. Mari, segundo o Data Eu Mesmo, tem uma pesquisa que diz que dos 4 itens, o mais negligenciado é a sinalização. Caramba. Tá? Qual é a importância da sinalização e qual é o risco de uma sinalização confusa? A setinha ali, assim... E às vezes, até para o leigo também, muitas pessoas instalam lá porque é uma instalação simples, mas aí a pessoa contratou o projeto, vai lá fazer a instalação, a setinha está para a direita, ela coloca a setinha para a esquerda. Qual o impacto disso no incêndio? Isso pode ocorrer de você seguir para um local que não é o certo, que não tem saída. Né? Então, principalmente se você está em um prédio que você não conhece. Às vezes você está na primeira vez ali no prédio. E aí acontece algum incêndio, você precisa sair dali rápido, você está sozinho, vamos imaginar. Como que você vai saber a saída se você não tem ali um direcionamento? Ou um direcionamento errado, que talvez seja pior ainda. Né? Você apontar para um lado e na verdade é para o outro, porque esse erro prejudica muito. Isso pode, assim, causar uma fatalidade, né? Então, é importante que tudo esteja de acordo com o projeto,
apontando para o local certo, até identificação dos equipamentos. É importante que tenha as identificações nos locais corretos para a gente entender onde tem o extintor. Porque, de repente, você não está vendo o extintor ali, mas você está vendo que tem uma placa. Opa, estou vendo a placa. Então, significa que ali tem um extintor. O extintor ele fica mais para baixo, né? A placa ela fica acima. Às vezes você vê a placa e você sabe que ali tem um equipamento que pode te ajudar. Né? Mesma coisa com essas placas de direcionamento. É importante que apontem o local da saída de emergência Mesma mais coisa para hidrante próxima. também, né? Sim, hidrante, com certeza. Excelente, Mari. Chegaram aqui as perguntas dos internautas pra gente. E a primeira pergunta, e essa aqui é um clássico, a gente até já falou sobre isso, mas eu tenho uma franquia, eu preciso ter extintor, luminária, sinalização, e normalmente a saída ali já é a própria porta, mas eu preciso ter extintor, iluminação e sinalização? Sim, com certeza. Sim, tem que ter. E você falou de franquia, eu lembrei aqui de algumas que têm portas de enrolar. Sabe, aquelas portas, né, que sobem, enfim, de fato enrolam. Isso é algo importante de ser comentado, porque no caso de saída de emergência, essa porta ela deve ficar aberta durante todo o horário de funcionamento do local. Então, tem uma loja ali. Você abriu a loja, subiu a porta, deixa ali até finalizar o expediente, até você fechar a loja de fato, né? Porque isso é algo que o bombeiro cita, o bombeiro, ele pede que a gente coloque até mesmo em projeto, que às vezes a gente tem ali duas portas, a porta de enrolar e aquela porta normal de abrir, né? Aquela porta pivotante. E às vezes a gente precisa considerar isso. Parece um pouco óbvio dizer, mas tem gente que não sabe, né? Então, deixem ali as portas desobstruídas, sem nenhum obstáculo. Tenham, sim, os extintores, tenham as placas de sinalização, tenham a iluminação de emergência na franquia. Eu vou citar aqui um caso, né? A gente atendeu a maior rede de franquias do Brasil. Não sei se esse ano ainda é, mas ela foi, e durante alguns anos ela se colocou como a maior rede de franquias do Brasil. E foi uma briga, porque sinalização obstruída pelo estoque, porta fechada, porta trancada, e é uma loja pequena, e mesmo assim essas 4 medidas básicas foi assim um desafio para convencer eles a importância de instalar. Então me faz refletir muito, porque eu fico imaginando, se ela é a maior rede de franquias do Brasil, e assim, teve esse trabalho de conscientização, você imagina para outras, que talvez tenham outros desafios, tenham Sim. uma equipe menor, né? Importantíssimo falar sobre isso. Mais uma vez, o óbvio tem que ser dito. Tá, aqui outra, a importância da manutenção desses itens, né? Desses itens básicos. Sim, tem que estar tudo funcionando, gente. Não adianta você ter uma luminária de emergência se ela não funciona. É como se ela não existisse ali. Se ela não está funcionando, ela serve para quê? Né? Só para ocupar ali o espaço, só para dizer que tem. Né? Não funciona dessa maneira. Tem que estar funcionando tanto a luminária de emergência, o extintor deve estar na validade. Eu até fico rindo assim, porque é algo tão óbvio, né? Mas como você disse, o óbvio tem que ser dito. E a gente precisa lembrar, é o nosso papel também conscientizar a população acerca desse assunto, acerca da importância de termos equipamentos funcionando. Porque se você tem um extintor, ele não está na validade, ele não está recarregado, mais uma vez, por que você tem esse extintor? Ele está só ocupando espaço, né? Eu estava conversando com a nossa profissional de marketing, a Morena. Um abraço para a Morena. E a gente estava conversando sobre o extintor e ela perguntou sobre isso e tal. Eu falei, não, tem que estar na validade e tal, às vezes não está funcionando. Sim. Ali quando ele não está funcionando, para que ele serve? Eu falei, não serve para nada. Ela, então ele virou enfeite? É isso, é um enfeite. Vira enfeite, né? Vira enfeite. Vira enfeite. Sensacional. Mari, aqui a importância, né? Pergunta aqui, qual a importância da capacitação e treinamento das pessoas que vão, enfim,
utilizar esse sistema. Tá, perfeito. Muito bom você falar isso, Kleber. Porque assim como equipamentos que não funcionam, você ter equipamentos e ninguém souber utilizar, ninguém souber para que eles servem, também não vai adiantar. É importante que você tenha, de repente, funcionários, ou então no condomínio, os moradores, eles entendam, eles sejam capacitados para fazer o básico, né? A gente sabe que no caso de incêndio, a nossa principal meta é sair do local em segurança. Mas se puder, se houver tempo, óbvio, gente, não é para bancar de bombeiro, não é isso. Mas se você tem um extintor ali e você consegue utilizar, muito bom, né? Você sabe utilizar o extintor, use o extintor, né? Então é importante que tenhamos pessoas preparadas para isso, né? Pessoas capacitadas. Perfeito. Mari, última pergunta aqui. Você citou a questão do... Interessantíssima essa pergunta, porque você falou a questão de... Existe uma norma para sinalização de segurança. Sim. Aí a pergunta aqui é: existem normas para as outras 3 medidas básicas também? Sim. Todas as medidas, elas têm os critérios, né, estabelecidos em norma. E é super importante que, desde o início ali do projeto, o projetista ele siga o que está estabelecido nas normas. Então, a gente tem, sim, uma norma para iluminação de emergência, norma para sinalização, norma para saída de emergência, norma para extintores, assim como todas as outras medidas. Nós estamos falando aqui das 4 principais. Então, sim, apesar de serem medidas que a gente vê em quase todos os locais, né? Elas têm normas, elas têm critérios, elas têm ali dimensões, distâncias que a gente precisa obedecer. Sensacional, Mari. E se você não quer ler um calhamaço de norma, de nota técnica e o código de segurança, contrata uma empresa especializada. Porque todo dia a gente lê norma. Verdade. Dica de ouro do Pode Prevenir. Manutenção preventiva é sempre mais barato do que ter que reparar, remediar, que fazer manutenção corretiva. Vamos lá, existem estudos que falam sobre a manutenção preventiva, não só na área de prevenção contra incêndio, mas em outras áreas também. Enfim, a gente pode até bater um papo outra vez sobre isso. A manutenção preventiva lá, a norma também fala, algumas são anuais, trimestrais, enfim, existe um leque de manutenções preventivas que a gente pode fazer. E existe uma pesquisa que diz que essa manutenção preventiva ela é mais barata que a corretiva. Como é que você vê a importância dessa manutenção preventiva e frente a essa possibilidade de diminuir o custo, ou às vezes até reduzir a quantidade de manutenções corretivas do sistema? Sim, às vezes através da manutenção preventiva você está salvando vidas. Porque um hidrante que você precisa alterar, que você precisa repor, né? Você precisa de alguma forma consertá-lo, enfim. Pode ser que se você não tivesse visto isso, e aí vem um momento de incêndio, você não vai conseguir utilizar esse hidrante, né? A mangueira que tem ali no hidrante. Então, você vendo isso antes, você consegue garantir um equipamento em bom funcionamento, né? Assim como todos os outros, assim como a própria edificação. E aí eu não estou falando só de prevenção contra incêndio, falo também da parte elétrica. A parte elétrica é super importante. Vários incêndios começam por conta da rede elétrica, né? Faça a manutenção preventiva que você vai evitar, né, incêndios, né? Porque quando a gente fala de manutenção corretiva ou até mesmo ter que reparar um dano causado por incêndio, sai muito mais caro. Ótimo, Mari. Até quero aproveitar aqui para sair um post recentemente do Eliel. Para quem não conhece, o Eliel é uma referência na área de prevenção, essa área de manutenção preventiva. Ele tem uma expertise absurda. Para quem está assistindo a gente, procura lá o Eliel, acho que é eliel.ensina. Isso. Se o Eliel estiver assistindo, a gente está grandão. Um abraço para o Eliel. E, Mari, muito bom falar sobre isso, importante e vital. Vamos fazer um resumão do que a gente falou hoje? Bora lá. Então, a importância das 4 medidas de segurança que são... Iluminação de emergência, sinalização, sistemas de proteção por extintores e saídas de emergência.
Perfeito. Mari, isso para todos os tipos de edificação, independente do tamanho, do tipo, Isso, exatamente. eu preciso ter essas 4 medidas básicas. A gente acabou citando um exemplo real, foi a Boate Kiss, Sim. né? Você falou um pouquinho sobre isso, então a gente teve um problema lá com saída de emergência, enfim. Quem quiser se aprofundar um pouquinho também, acho interessante, é um case que mudou bastante a prevenção contra incêndio. Depois a gente falou sobre, eu acho importante ratificar isso, sobre as coisas que não podem acontecer. Então, extintores vencidos ou mal localizados, Sim. portas bloqueadas ou obstruídas, Mais um problema. falhas, falha na autonomia ali das luzes de emergência. Sim, tem que ter autonomia de 60 minutos. E a sinalização inadequada, confusa, ausente. Sim, gente, isso pode causar fatalidades e, assim, uma sinalização, só lembrando, né, uma sinalização correta, apontando para o local certo, identificando os dispositivos preventivos, pode salvar a vida de pessoas, tá? Mari, muito bom. Mais uma vez você causou aí uma erupção de conhecimento pra gente. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, mais uma vez. Nada que isso. Quero agradecer também, muito obrigado a você que acompanha a gente, chegou até aqui. Novamente, ajuda a gente, dá um like, se inscreve, comenta se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, dá um hype, faz tudo lá que puder fazer. Clique em todos os botões que estiver em volta ali do YouTube, clique em tudo lá. Manda dúvidas nos comentários também. Isso. Compartilha o grupo do condomínio, o grupo da família e o grupo do futebol, tá? Isso. Me segue lá no @KleberGouveia_, tem muito conteúdo sobre prevenção, muita coisa sobre prevenção. @Rogofire e eu vejo vocês de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.